A gente tem imagem aí de uma evolução da artrose? Isso, Você pode explicar pra gente, Daniel? Claro, esse seria uma imagem ilustrativa, né? Aqui é uma imagem ilustrativa de como a artrose progride. Então, à esquerda, a gente observa uma articulação saudável do joelho, né? E aí ela vai progressivamente piorando até que realmente a gente fala no consultório, né, que é como se ficasse osso encostando no osso, no paciente com artrose mais grave. Sim. Porque já existe uma perda praticamente completa da cartilagem articular e isso que provoca muita dor, né? Quando o paciente tem essa questão do osso com osso, o joelho inflama, muitas proteínas pró-inflamatórias são produzidas, tal, isso realmente impacta muito negativamente na qualidade de vida do paciente. Perfeito. Então, eu vou dar um exemplo aqui para a gente discutir. Tem um paciente com uma artrose avançada, tá? Ele tem dor. Quando que ele precisa fazer a prótese? Vamos lá. A prótese é um dos tratamentos cirúrgicos, né, disponíveis para artrose, né? A prótese é a troca da articulação. É uma cirurgia em que a gente faz um acesso, a gente abre o joelho, faz um corte ósseo na tíbia, um outro corte ósseo no fêmur e faz uma substituição, né, dessa superfície articular por um componente metálico no fêmur, outro componente metálico na tíbia e um componente de polietileno, que é um plástico duro, que fica encaixado no componente metálico da tíbia para facilitar o deslizamento da articulação. A parte da patela a gente pode ou não fazer, vai depender muito do intraoperatório ali, do tamanho da patela, enfim, alguns dados mais técnicos, né? Mas quando fazer a prótese é uma discussão que a gente também tem muito no consultório, né? Eu costumo até falar, olha, na verdade é uma decisão conjunta e a gente leva muito em consideração a opinião do paciente, né? Óbvio, sempre, porque depende muito de quanto a dor, a limitação funcional do joelho está impactando na qualidade de vida. Antigamente tinha muito a questão da idade, né? O paciente, um limite de idade, e hoje em dia a gente sabe que não funciona dessa forma, né? A gente tem muitos pacientes no consultório que são pacientes com 75, 80 anos, que fazem corrida de rua, que tem uma vida muita expectativa de vida, né? Tem uma vida super ativa. Hoje o que a gente leva mais em consideração é o nível de atividade desse paciente para a indicação cirúrgica, né? E se o paciente for um paciente ativo, tiver uma dor importante, já tiver sido submetido aos outros tratamentos não cirúrgicos anteriormente e não tiver melhorado, a gente acaba indicando sim. E os pacientes têm um pouco de receio, às vezes, né, de fazer a cirurgia, porque é uma cirurgia grande, né? Que envolve alguns riscos, obviamente, mas felizmente a gente tem bons resultados, né? Então, na verdade, o paciente ele vai tomar essa decisão junto com o médico. Ele vai tentar outras coisas, talvez, né? Controle do peso, tudo aquilo que a gente falou. Mas se ele chegar no limite, talvez, dele da dor, enfim. Ou a deformidade também pode ser, né? Uma indicação. Sim, sim. A deformidade também, quanto mais... A artrose, ela provoca uma deformidade progressiva na articulação, né? E quanto maior é essa deformidade, pior, mais difícil é o tratamento, né? Tanto para o paciente na fase de reabilitação, depois de uma provável cirurgia, quanto tecnicamente mesmo, né? Para você fazer a cirurgia, acaba sendo um pouco mais complexo. Mas é isso, a decisão ela é sempre conjunta, né? E levando em consideração tanto a questão de dificuldade do paciente no dia a dia, quanto também uma outra coisa muito importante a gente falar, das condições clínicas do paciente. Claro, com certeza. Né? Se o paciente é um paciente diabético, é um paciente... prévio, exatamente. Coisa, né? Então isso é muito importante também, é uma coisa que a gente sempre leva em consideração. Perfeito. Para encerrar a tua última pergunta aí, para o Daniel, quanto dura uma prótese? Essa é uma pergunta também difícil. Inclusive, isso daí impacta também na nossa indicação, né? O que a gente sabe? Pacientes mais jovens, obviamente, têm uma demanda maior à prótese. É como se eles usassem mais. Mais energia, né? Mais energia, caminham mais, fazem mais atividade física. Então, a demanda à prótese acaba sendo maior, né? E o paciente mais idoso, o contrário, ele tem uma demanda menor, né? Hoje em dia, a prótese, em média, dura aí de 15 a 20 anos, tá? Mas lembrando que a tecnologia mudou bastante. Hoje em dia, a prótese dura muito mais do que durava, né, há 20, 30 anos atrás. Então, a duração é, em média, de 15 a 20 anos, né? Mas, como eu falei, tem muitos aspectos que envolvem... que estão envolvidos nessa conta, né? Sim, fatores de risco. Fatores de risco, idade do paciente, se o paciente tem algum problema de reumatismo, né? Então tem outras condições também envolvidas, né? Perfeito. E a troca da prótese é uma cirurgia também complexa, né? Sim, a revisão da exatamente. A troca é uma cirurgia mais complexa, né? Que envolve a retirada daquela prótese antiga e a colocação de uma nova prótese.
por isso que a gente conversa muito com o paciente, né? Tem que saber a hora certa para colocar a prótese, né? Porque se a gente coloca, de repente, num momento muito cedo, provavelmente ele vai ter que trocar. Vai ter que trocar. Se a gente coloca muito tarde, ele tem aquele período que ele ficou sofrendo, né, com uma qualidade de vida muito inferior. Aí, né? Exatamente. Mas é interessante a gente lembrar que a prótese tem ótimos resultados, né? Muda, assim, o impacto sobre a qualidade de vida do paciente é uma coisa impressionante, né? Ah, ninguém aguenta ficar com dor, né? Exatamente, é bem complexo. Beleza. Queria agradecer ao Dr. Daniel, pedir a todos vocês para acompanhar nosso canal e ver as outras entrevistas. Muito obrigado. Obrigado a todos, foi um prazer.